Iniciei a gravação. Comecei a gravar também. Bom, você faz a intro dessa vez, então, Criquinho. Beleza. Então, galerinha, estamos aqui com a nossa primeira DevTalk do ano, nossa 13ª DevTalk, né? E nós vamos começar com um ritmo um pouco mais devagar, mas também um assunto que é bem importante da gente trabalhar assim. Já vai começar o ano dando paulada na cara de vocês. Ideia do Alves, não minha. E nossa talk de hoje vai ser sobre jogos viáveis versus o jogo dos sonhos. Todo mundo que começa a desenvolver jogos, eu imagino que tenha um jogo do sonho, tipo, caraca, eu queria fazer aquele jogo. E geralmente essa é a motivação para começar nessa indústria. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como abordar essa ideia do jogo dos sonhos e por que não é uma boa você tentar começar pelo seu jogo dos sonhos e muitos outros detalhes sobre isso. Quem já tem jogos comerciais publicados na Steam ou em outros consoles já entende um pouco melhor a realidade e consegue já deve ter um spoilerzinho de como é que vai ser essa talk aqui, mas é sempre bom reforçar esses conhecimentos. E é isso aí. Então é isso, minha... jovens. É sempre importante e a gente geralmente decide os temas das nossas talks com base nas conversas recentes. E teve uma galera nova, acho que acabou entrando no servidor e acabou sempre falando: tal estilo de jogo é simples, ou a gente ouve com uma certa frequência aquilo lá, eu quero fazer o meu RPG simples. Vou fazer um jogo de plataforma. O jogo de plataforma é simples também de fazer. A mecânica é uma mecânica tranquila de se fazer. E aí, quando você coloca isso no papel, se bobear, você fica por 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando nisso. E não é interessante a gente trabalhar assim num primeiro jogo comercial. Esse é o ponto e esse é o foco maior dessa talk. Então, o objetivo é fomentar o desenvolvimento de jogos pequenos que podem trazer resultados, né, para os desenvolvedores, seja esse resultado um financeiro ou como também uma experiência e portfólio. A gente vai falar um pouquinho sobre projetos que foram desenvolvidos ao longo de muito, muito tempo e que acabaram não rendendo justamente pela falta de experiência ou por também diversos outros fatores. E aí isso daí vai dar uma visão mais realista para vocês e menos romantizada do que alguns documentários acaba trazendo para desenvolvedores. E o Indie Game The Movie acaba sendo um Alfinetada aí. deles. Alfinetada no Indie Game The Movie logo no começo. É Coisa um linda. ótimo documentário, né? Mas ele é um documentário para você se inspirar, não é para fazer igual. Esse é o ponto, e eu acho que é isso que muita gente acaba é, Sim. não percebendo em relação ao Indie Game The Movie. Ah, o Indie Game The Movie, por exemplo, seguindo o Edmund Macmillan, por exemplo, é o 20º jogo dele. Ou Não é o. mais, se você olhar a lista dos jogos feitos pelo Edmund Macmillan, é gigante, absurdo, até chegar no Binding of Isaac e no No Super Super Meat Meat Boy. Boy. Então, Foi assim, muita coisa. é muita coisa. O criador do Braid, Aquele lá, o Jonathan Jonathan Blow, Blow, não é é, alguém que você não pode usar como exemplo, que depois que ele finalizou o jogo dele, ele entrou na depressão pesada, então, e não só saúde isso, mental. o primeiro jogo dele, ele tinha mais de 15 anos de experiência na indústria antes de fazer o Braid. Ele saiu do emprego dele porque ele queria fazer esse jogo. Mas, tipo Uhum. assim, ele já trabalhava e não é a realidade de ninguém aqui, sem contar É que esses nem outros pegar problemas. também. É que nem pegar também o Team Cherry. Tipo, pô, Hollow Knight foi o primeiro jogo da Team Cherry. Mas se você olha o About lá, os caras falaram, não, tem 10 anos de experiência na indústria. Eles já trabalharam. Em que jogos? Não sei. Já trabalharam. Já Eles já trabalharam. têm experiência. Eles não estão ali em primeira viagem. Exatamente, você não vai procurar ali um jogo aleatório qualquer e caçar nos créditos o nome do Jonathan Blow. Dependendo, igual aconteceu, por exemplo, no Metroid Dread, dependendo o nome dele nem tá em jogo nenhum. Por causa de contrato e de ele não ser a pessoa ali específica, ele não ser o Hideo Kojima daquele projeto grande. Ele ser um do time de design, ele não era o líder nem nada. Coisas do tipo. Uhum.
E, por último, nós vamos falar sobre projetos que qualquer pessoa aqui é capaz de criar, desenvolver, tendo um leque de terminando esses projetinhos pequenos, ter um leque de projetos publicados que pode até garantir uma renda passiva para o jogador. E isso também é um ponto bem importante, porque, de novo, vamos voltar ali no Indie Game The Movie. Ao invés de a gente se concentrar em criar um Super Meat Boy, um Braid, ou um Minecraft, um Undertale da vida, nós podemos seguir o exemplo de pessoas que estão próximas da gente, que criaram projetos pequenos, projetos que foram feitos da forma mais sincera, né? Qual que é a capacidade que cada um tinha naquele momento e chegar nesse ponto e chegando nesse ponto, eles conseguem uma grana passiva, né? Que pode não Uhum. ser muita coisa, não é nenhum deles hoje são milionários, né? Nenhum dos desenvolvedores daqui são milionários. Alguns deles Queria. conseguem viver, eu também. Alguns deles conseguem viver apenas dos jogos que eles criam. E os outros, sinceramente, conseguem muito mais do que um estagiário. O estagiário pode ganhar, sei lá, 600, 700 reais por mês. Tem gente aqui que ganha mais do que isso por mês. E não tem nem idade para ser estagiário, não terminou ainda o ensino médio. Então, assim, são coisas que cada um aqui pode fazer e que pode sim trazer um resultado para vocês. Então vamos lá. Resumindo, vamos resumir aqui a realidade como ela é. Desenvolver jogos, qualquer jogo, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil para ninguém. Quem diz o contrário, por favor, me mostre quais são os seus jogos, porque é muito fácil dizer que não é fácil, que não é difícil criar uns jogos, sendo que a pessoa não fez nenhum. E o seu Ah, jogo dos sonhos geralmente é muito grande para se começar. Você ia falar alguma coisa? não, só ia falar que geralmente quem fala, fazer jogo é fácil, é alguém que não fez algo não finalizado assim e falou, tá pronto. E deixou, nem publicou em nenhum lugar, deixou lá no computador esquecido. Tipo, não, tá pronto, eu fiz. Eu já fiz 200 projetos aqui que Exatamente. estão na minha máquina e ninguém nunca jogou, não sei se tá bom. E não tá Exatamente. finalizado. Então essa pessoa não desenvolveu um jogo, ela não lançou o jogo, ela não criou. Não importa, ela pode ter 1 milhão de Exatamente. projetinhos no HD dela. Se ela não lançou nada, ela não lançou nada. É isso que importa. Não tem nada ali solto pro Uhum. mundo. Outra E coisa também é sobre o slide anterior que você falou, tipo, as pessoas que a gente vai citar aqui, um deles é milionário e alguns, tipo, tem uma renda passiva, outros conseguiram um dinheiro com aquele projeto, mas ainda estão trabalhando em outros, ainda estão tentando atingir a sustentabilidade com os projetos, né? Outra coisa também, isso reflete direto no primeiro tópico, que é o objetivo do projeto, né? Que você estava pretendendo alcançar com o projeto desde o início. Isso daí é uma coisa que é bom de definir logo que você está fazendo o projeto. Tipo, esse projeto aqui eu quero não ter prejuízo com ele, eu quero só que ele pague a publicação dele, tá show, ou tem os projetos também que você tá tipo, não, esse daqui eu quero que ele me sustente. Então exata, tem sempre que lembrar que o sucesso do projeto tem a ver com o seu objetivo inicial para ele também. uhum. E ainda assim, se o objetivo é obter uma fonte de renda segura, é mais interessante, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é mais interessante você ter diversos projetos pequenos que Uhum. juntando as vendas dele no final do mês ali dá um dinheirinho certo, do que você trabalhar por anos e aí quando lançar um, vender pouco. E às vezes você não conseguir nem recuperar o dinheiro que você investiu, nem ter o primeiro pagamento ali de US$ 100 da Steam. E isso é bem complicado. E também um último ponto é que o mercado ele não vai esperar o seu jogo dos sonhos. O seu jogo dos sonhos, ele pode ser um jogo interessante hoje, mas se o seu projeto levar 5, 6, 7, 8 anos, daqui a 8 anos esse gênero do seu jogo provavelmente não vai ser um gênero que está em alta,
ou até mesmo o mercado pode mudar. A Steam pode não existir daqui 5, 6, 7, 8 anos, não dá para saber, não dá para prever como que vai ser o mercado. Então, quanto mais rápido vocês lançarem um jogo, mais rápido vocês terão os resultados também, seja eles o esperado ou não. Aproveitando isso, tô vendo que algumas pessoas aqui no chat estão falando, tipo, eu tenho o meu jogo dos sonhos é alguma coisa bem complicada, eu tô planejando ele desde agora, já idealizando algumas mecânicas, tipo, isso é até legal, é bom deixar anotado as coisas pro projeto que você quer que venha à luz do dia algum tempo. Eu só recomendo não... como é que eu vou colocar isso? Não detalhar muito as especificações do projeto nesse estágio, porque ainda não é um projeto que você está trabalhando. Como o próprio Alves acabou de dizer, o mercado muda, e assim como o mercado muda, o seu jogo, quando você for precisar colocar, quando você for realmente tirar ele das anotações e começar a fazer um projeto, ele vai ter que se adaptar ao mercado. E você vai perceber isso quando você tiver mais experiência no jogo. Então, o que eu recomendo é, tipo, tem ideia de mecânica, de coisa? Deixa anotado, sim. Só não fica detalhando muito essas mecânicas, essas coisas que você quer colocar. Sim. E é muito importante também vocês levarem em conta que talvez o jogo dos sonhos de vocês agora, o seu sonho pode mudar também, conforme vocês evoluem como desenvolvedores. Então isso daí pode mudar e o seu projeto grande pode ser algo totalmente diferente e que faça mais sentido para o mercado quando você começar realmente esse projeto. Sim. Então vamos lá, vamos. Até a própria história do projeto, às vezes a gente começa com um projeto grande, a gente pensa na história dele. Até a história ela vai mudar drasticamente quando você pegar ela daqui a alguns anos e tipo, beleza, agora eu vou trabalhar nesse projeto. Se você tentar manter a história do jeito que tá, você vai ficar mais agarrado do que prosseguir. Você vai acabar modificando bastante coisa da história, ela vai virar uma coisa nova, por assim dizer. Sim, com certeza. E vamos então para o nosso primeiro caso. Que os jogos do sonho, mas falta de habilidade significa é igual a fracasso. Na maioria das vezes, pelo menos. É sempre bom também, pode ser substituído ali a habilidade por experiência, né? Tipo, Sim, geralmente a gente pensa, não, eu acho que eu tenho uma habilidade, mas às vezes essa habilidade é uma habilidade inexperiente. Ainda tem muito que você vai aprender para que aquela habilidade esteja polida ao ponto de você conseguir fazer aquele projeto. exatamente. Ou às vezes a pessoa ela tá ali ela, sei lá, assistiu 20 minutos, uma hora só de tutorial no Game Maker e acha que isso já é o suficiente para criar o jogo dos sonhos e não é. E geralmente isso vai quanto menos habilidade, maior é o tempo de produção do seu jogo dos sonhos, se você Uhum. começar a fazer ele. Então isso é na maioria das vezes, é claro, pode ter ali o gêniozinho que criou o primeiro projeto, já sai algo incrível, mas é um pouco Uhum. difícil. É um pouco difícil acontecer É isso. muito difícil. Inclusive, tipo, uma coisa que já aconteceu algumas vezes foi com o curso do Noni mesmo. Não o curso, mas a playlist de Metroidvania. A galera faz a playlist inteira e pensa, beleza, eu vou usar isso daqui pra fazer meu Metroidvania. Se você quiser fazer o Metroidvania, você provavelmente vai ter que apagar aquele projeto. Tipo, aquele foi um estudo útil, mas para um projeto completo, tu vai ver que aquilo dali não é o suficiente, tá ligado? Aham. É Então isso quem. acontece muito com quem às vezes acha que o tutorial, uma playlist tutorial no YouTube vai ser a ponte para você fazer seu jogo finalizado. Se fosse assim, qualquer um fazia um jogo de sucesso. Tipo, não, vou seguir essa playlist aqui e vai dar um jogo de sucesso. Uhum, exatamente. Falando mesmo de Metroidvania, né? Eu acho que alguns aqui do canal devem acompanhar, mas existe um projeto do criador do Super Chicken Jumper, né? Do Gemma Please, que é um projeto de Metroidvania. Ele já fez algumas lives, mas é um projeto que até mesmo ele sabe o quanto de tempo que isso vai demandar dele. É um projeto gigantesco, que
Envolve muita arte, envolve muita programação, envolve muito level design, envolve muito balanceamento. Não é fácil você fazer isso com uma com esse fator que está colocado aqui nesse slide, a falta de habilidade. Se você está nesse nível, se você só fez ali a playlist do None de Metroidvania, você ainda está com falta de habilidade. É bem complicado você partir para um projeto dessa magnitude. Uhum. Então vamos lá para o primeiro projeto que a gente vai analisar. Poncho. Poncho, não sei ao certo como que pronuncia esse jogo, mas ele é um jogo brasileiro. Nos slides tem o link do post-mortem desse jogo, que eu vou deixar e vou falar para vocês. Deem uma lida depois com carinho nisso. Eu vou falar aqui brevemente, mas o que acontece? Ele foi desenvolvido durante um prazo de 5 anos. Os desenvolvedores começaram com nenhuma experiência prévia de desenvolvimento de jogos. Eles saíram do serviço, eles pediram a conta do trabalho deles para finalizar esse jogo e eles tiveram um resultado financeiro desastroso. É interessante que eles colocaram até isso daqui no post-mortem, que eu vou colocar aqui na íntegra e vou fazer uma tradução ali, uma tradução aqui na hora, que o Ponte foi lançado no PlayStation 4 na Steam em 3 de novembro de 2015. E depois de verem os relatórios das vendas, eles celebraram o lançamento, escrevendo os currículos e começaram a procurar por um emprego normal, em tempo integral. Não foi nem próximo do que eles estavam esperando o resultado das vendas, mesmo no mais pessimista padrão deles. Foi terrível, foi um desastre isso. Então, essa daqui é a confissão de uma equipe que se dedicou ao ponto de sacrificar o próprio emprego, um salário que era garantido, que eles tinham, para lançar um jogo que eles trabalharam por 5 anos. E quando lançou, até hoje ninguém se importa com esse jogo. Triste. E isso daí é uma das maiores ciladas de começar com o jogo do sonho, né? Você tá lá empolgado, você tá realmente pegado com o projeto e quando finaliza ele não tem o resultado que você esperava. Às vezes não só financeiramente, como também o resultado do projeto em si, tipo, pô, podia ter ficado melhor. Ou, caraca, isso daqui ficou muito ruim, mas já tava tão difícil de mudar que não dava para voltar atrás. E você acaba acumulando várias dessas insatisfações com um projeto que era para ser tipo um projeto dos sonhos, aquele projeto. Então é uma coisa muito fácil de acontecer quando você começa com um projeto assim, e é devastante e desgastante para quem se dedicou tanto assim no projeto. Muitas pessoas que Exatamente. geralmente começam com um projeto dos sonhos e acabam com esse final, por assim dizer, esse desfecho, acabam até desanimando de trabalhar com desenvolvimento de jogos e saem totalmente da área. Uhum. Acaba sendo um soco seco na barriga e não tem como você se recuperar disso. Você não consegue se levantar dependendo da situação. No caso do estúdio por trás do jogo Poncho, eles tiveram um final um pouco mais feliz do que isso. Depois de 3 anos, eles lançaram um segundo jogo chamado Change, a Homeless Survivor Experience, que foi feito em menos tempo, por assim dizer. Eles desenvolveram em pouco mais de 2 anos uma versão Early Access e depois eles ficaram mais uns 3 anos lançando update nessa versão Early Access e ele lançou em 2020 a versão completa. Em 2020 saiu do Early Access. Que eles ainda disseram no post-mortem que eles lançaram esse jogo de uma experiência de um sem-teto porque eles já estavam preocupados e achando que esse seria literalmente o futuro deles por causa do lançamento do Ponte. Acabou meio que o medo deles de chegar a essa situação acabou gerando um jogo
que foi bem mais bem sucedido do que isso. Alcançou, acho que quase 2.000 reviews na Steam. Então isso daí indica que houve uma boa quantidade aí de vendas nesse jogo. Lembrando que não é pra seguir esse exemplo de, caraca, se esse jogo não der certo, O eu próximo vou ter que vai, mudar de né? plataforma. Tipo, geralmente quando você tem um projeto de maior escopo, você tem também um risco maior. E como você, como alguém que ainda está começando na área de jogos, não vai ter uma experiência suficiente para medir esses riscos e saber como lidar com eles, esses riscos se tornam ainda maiores por causa da inexperiência. Exatamente. É literalmente dar um tiro no escuro. E você trabalhar por muitos anos para dar um tiro no escuro não é algo interessante. E aí, de novo, a gente vai e incentiva vocês a verem todas as outras talks, as talks anteriores, que falam sobre prototipação, falam sobre pesquisa de mercado. Tudo isso pode ajudar, mesmo ao seu projeto dos sonhos, a se adequar ao que o mercado, né, ao que os jogadores, ao que as pessoas querem comprar. Então, isso é um ponto interessante também. Vamos pro próximo projeto que chama Grimoire. Grimoire, não sei como que se pronuncia também esse jogo. Eu acho que é Grimoire, mas Grimoire. whatever. Que ele foi criado em 22 anos de desenvolvimento. Ele começou em. Antes de você continuar, eu tô vendo vários comentários aqui, tipo, pô, o jogo é bonito e tal. E é exatamente isso, tipo, não é só a beleza do jogo ou o quão legal é de jogar o jogo em si. Tem muitas outras coisas envolvidas que são parâmetros que vão influenciar se o jogo vai atingir o objetivo dele, se ele vai ser um sucesso de acordo com a expectativa inicial dele ou não. Então tem várias coisas que você só aprende realmente quando você publica o primeiro jogo. Tipo, você vai publicar o primeiro jogo, tipo, caraca, eu errei nisso daqui. No próximo eu vou melhorar. E te garanto que a maior parte das vezes isso não vai ser um problema da arte. Entendi, eles falam isso elogiando a arte do Grimoire, né, no caso. Aham. Tá, vamos chegar num ponto muito interessante disso do Grimoire. Ele começou em 1995 e foi lançado em 2017. Ele foi inspirado nos jogos de RPG de computador, os chamados CRPG, né? Existe toda uma categoria desses jogos, né? Que era para ser um sucessor espiritual do Wizardry 7, que foi desenvolvido totalmente com as economias da equipe. E eles tentaram um financiamento coletivo, mas eles tiveram apenas 10 mil dólares de retorno nessa campanha, só que como era uma campanha flexível, eles receberam esses 10 mil dólares. E a projeção estimada de lucro líquido do lançamento até hoje, né, com base aqui no Steam Calculator, é de apenas 80 mil dólares, somados com os 10 mil, 90 mil dólares em um jogo que eles trabalharam por 22 22 anos. anos. E mais importante ainda, todo mundo aqui falando, esse jogo ele é bonito, esse jogo ele é bonito, esse jogo ele é interessante. Pô, eles fizeram um jogo que dura 600 horas a campanha, você pode ter, tipo, diversas side quests, tem muitos biomas, coisa e tal. Só que ele começou em 1995. Quando eles começaram esse projeto era para ser um projeto baseado, era para ser um concorrente dos jogos de De computador, dos 1995. RPGs de computador. Era para ser o Wizardry 7, eu vou chegar aqui no slide, esse daqui é o Wizardry 7. Isso daqui era o AAA em 1995. É complicado. Não aquilo, o mercado mudou em 22 anos, gente. Esse é o ponto. Essa daqui é a versão remasterizada do Skyrim, que é um RPG que dá pra dizer que é um RPG da época atual. E esse daqui é um projeto deles.
É um projeto legal, é um projeto bacana. Só que ele começou como AAA na época e ele foi lançado como um projeto retrô. Dá pra ter Ah, noção do que aconteceu com esse projeto? É muito complicado isso. Imagina vocês começarem hoje querendo criar um GTA, aí daqui 22 anos vocês lançam, e aí os jovens da época vão falar: que é GTA? E aí, ou então, tipo, caraca, jogo retrô, da hora. Sendo que você exatamente, tava querendo caraca, fazer um jogo atual. caraca, é um jogo retrô, parabéns, mano. Da hora essa vibe aí das antigas, de 22 anos atrás. É isso. Não começou pra ser um projeto retrô, começou em 1995. É difícil a gente pensar nisso. Não essa é uma realidade bem cruel, bem difícil. Imagina uma equipe que tirou do próprio bolso para pagar artista, para pagar todo mundo ali da equipe. Não sei quantas pessoas estiveram envolvidas nesse projeto por 22 anos sem ter um tostão de volta. São 22 anos. É incrível que a gente tenha um projeto desse tipo de magnitude para usar como exemplo, porque 22 anos muita coisa poderia acontecer. Essa pessoa poderia não estar mais trabalhando com o desenvolvimento de jogos, porque ela provavelmente precisaria de dinheiro, mas ele conseguiu sobreviver até o momento de chegar e lançar. E conseguiu apenas 544 reviews na Steam, e são reviews mistas, né? Não necessariamente é bom, não necessariamente é ruim. Há problemas nesse projeto é, que os jogadores não gostam, seja na parte da história, seja na parte do pacing do jogo, da velocidade que as coisas são feitas. Eles reclamam bastante também da interface de usuário desse jogo. Enfim, tem 1 milhão de projetos que não dá para imaginar que teria em um projeto de 22 anos. É assustador ver esse resultado. É mais devastador esse resultado do que o do Pontio. E diferente do Pontio, quando que vai lançar o próximo jogo desse desenvolvedor se o primeiro levou 22 anos? Se lançar. Se tiver um próximo jogo, se eles já não fecharam o estúdio e começaram a entregar currículo para trabalhar em outro lugar. É porque, tipo, 22 anos pra render US$ 80 mil foi, tipo, como se eles tivessem feito US$ 3.600 por ano pra dividir pro estúdio inteiro. Aham. É, É uma quantia bem baixa considerando o tempo e recursos investidos. o tempo e os recursos investidos. É muito triste essa história. Agora a gente vai falar sobre o quanto que o oposto O Chay disso. falou ali no chat, pelo menos tem 22 anos de experiência agora. Não, é claro, ótimo, né? A pessoa ela tem 22 anos de experiência. Cara, se alguém me entregar um currículo, na moralzinha, falar assim, não, eu trabalhei 22 anos como desenvolvedor de jogos, e o cara mostra que ele só lançou um jogo, eu não contrato. Eu não contrato. Desculpa. É complicado. 22 anos. É muito tempo. 22 anos, gente. 22 anos. É complicado demais mesmo. Agora, você desenvolver e lançar um jogo simples e não ter muita habilidade significa é igual a evolução profissional. E algumas vezes ainda pode vir uma renda passiva. Como a gente falou antes dos riscos, né? Aqui a gente tem muito menos riscos envolvidos porque é um projeto que, tipo, foi um fracasso comercial. Beleza, mas você gastou 2 meses nele, você gastou 2 semanas, 5 semanas nele. Você vai ter sim um prejuízo, mas o prejuízo é bem menor do que você fazer um jogo por 2 anos e ele não vender, tá ligado? Vamos supor que você fez um jogo por um ano e ele rendeu US$ 1.400.
Isso é pouco. Agora, se você fez um jogo em 2 meses e esse jogo rendeu $300, tecnicamente você rendeu mais do que o jogo que você gastou um ano fazendo. Exatamente. Sem contar que, é claro, você tendo mais jogos na Steam, maiores são as chances de todo mês ali você receber pelo menos os $100 ali da Steam. Uhum, porque mesmo que eles estejam fazendo uma quantidade de vendas bem baixa, eventualmente eles vão somando todas as vendas ali e chegar no mínimo que a Steam tem para pagar vocês. É tipo, toma aí 500 para você. É um valor pequeno, mas É o salário de um estagiário. é um salário de um estagiário. Obrigado por me lembrar das minhas épocas de estagiário e recebendo R$ 400 por mês. Exatamente, mas é aí que você trabalhava muito mais. E você tem a chance de receber isso de forma passiva, desenvolvendo pequenos jogos, jogos simples, de acordo com a sua habilidade. Exatamente. E vamos usar aqui como um exemplo grande e um exemplo de sucesso. O Savant Ascent, que ele foi desenvolvido usando o Game Maker. Na verdade, acho que ele foi um dos primeiros jogos que eu estudei quando eu comecei, que eu vi de exemplo, que o Game Maker usava lá em 2013, não, 10 anos atrás, como um case de sucesso. Porque ele foi desenvolvido em um curto período de tempo, um tempo muito curto. Eles desenvolveram a primeira versão, lançaram na Steam, vendendo ali a $3, $4 na época, em 5 semanas. E vendeu bastante. Vendeu bastante. Eles ganharam um prêmio em dinheiro do Game Maker na época. Eles estavam dando prêmios em dinheiro para o melhor jogo do ano. E foi o melhor jogo do ano de 2013. Enquanto esse jogo ele foi gerando lucro, eles desenvolveram novas atualizações gratuitas para ele. Eles se basearam a criação desse jogo num tweet do Remy Ismail, que ele disse que em breve jogos como serviço iriam se tornar cada vez mais recorrentes, de as pessoas receberem um um monte de conteúdo extra com base num único produto. E foi isso que eles trabalharam, acho que por 2 anos depois do lançamento, né, depois dessas 5 semanas, fazendo novas atualizações, adicionando novas quests, uma nova soundtrack, né, uma nova OST, tem diversas OSTs desse jogo, e aí eles foram lucrando, vendendo a OST e vendendo cada vez mais cópias desse jogo. E mais importante ainda, a equipe desse jogo, acho que é D-Pad Studio, eles trabalhavam no Oh Boy quando eles começaram antes de fazer esse jogo. Só que esse projeto já estava levando alguns anos que eles estavam fazendo, e aí eles decidiram trabalhar em 5 semanas e criar um jogo e testar essa hipótese do Remy de jogos como serviço. E o jogo não apenas se pagou, como acabou servindo de financiamento para o projeto maior, que é esse Old Boy, que levou 10 anos para ser desenvolvido. Então, a gente pode ter em mente que se nós criarmos 5, 6 ou 7 jogos pequenos em um prazo de 3 anos, a renda passiva desse jogo pode financiar, ou mesmo, ou ao menos, né, no caso, garantir que nós não precisamos ter um trabalho enquanto desenvolvemos um projeto maior que vai levar vários e vários anos. Que no caso do Owlboy acabou sendo um projeto de sucesso também. Mas é claro que o sucesso desse segundo projeto, desse projeto que dá para dizer assim, foi o projeto dos sonhos deles, que foi o primeiro projeto que eles tentaram criar, só foi possível e só chegou no sucesso que ele tem porque teve o dinheiro que o Savant Ascent trouxe para o estúdio. E é muito poderoso a gente pensar dessa forma quando a gente está falando de desenvolvimento de jogos, porque custa dinheiro. Mesmo que a gente não gasta um centavo do nosso bolso,
todas as horas que a gente está trabalhando é um custo. Uhum. É bem interessante essa abordagem que eles tiveram aí, porque eles perceberam o tempo que eles estavam levando, né? Eles, tipo, não, pera aí, vamos testar, vamos deixar isso daqui pausado por um tempo e vamos fazer algo que vai ser mais eficiente. Então, e a gente sabe que o Old Boy lançou depois porque tá lá na Steam, bonitão o jogo, inclusive. Eu não cheguei a jogar, mas a arte do jogo é simplesmente muito detalhada, muito, muito bonita. E, tipo, essa decisão provavelmente impactou muito também em várias etapas do jogo do Old Boy depois que eles retomaram o projeto. Então, foi algo que enriqueceu o próprio projeto que eles pausaram no meio. Com toda certeza, isso é a maior verdade, né, no caso. A experiência que eles tiveram, o feedback que eles foram tendo, cada review que eles receberam contou muito como exemplo para eles. E isso, como um todo, ajudou o projeto final a ser o projeto que é de sucesso hoje. E além disso, eles tiveram dinheiro, né, para conseguir trabalhar. E isso é importante também, a gente levar em conta isso. Que eles conseguiram no final, através de um projeto pequeno, poder financiar não só eles, para não precisarem ter outro emprego, como também financiaram ali o projeto maior deles, puderam contratar artistas, se foi o caso e tudo mais. Tudo isso graças ao quanto que esse jogo lucrou. E agora Uhum. vamos falar, né, sobre exemplos de membros da comunidade, e que pode ser a história de cada um de vocês também. Inclusive é a história de alguns de vocês aqui. Exatamente, mas pode ser também a história de todo mundo que está aqui nos ouvindo, né, no ao vivo, quem está vendo a gente também no YouTube, pode ser a história de cada um de vocês. É a história já de muitos, muitos acabaram nos escutando, né, os diversos conselhos que a gente foi falando justamente quando a gente falava que o projeto que eles estavam trabalhando era muito grande, que eles poderiam, né, tentar um projeto menor, Uhum. mas vamos O povo vamos já ficou com medo ali no chat. Hã? O povo já ficou com medo ali no chat de usar exemplos de fracasso ali. Ah, não. Vamos começar Ai, ali ai. pelo meu projeto, que eu desenvolvi durante um prazo de 3 meses e gastei mais ou menos ali entre 200 e 300 horas, que é o Blackjack Math. Ele somado com o outro Blackjack Math, que, enfim, acabou a sequência acabou gerando ali também 200, 300 horas, gerou ali em torno ali financeiramente uma quantia legal. Não vou ter aqui o valor exato no momento, mas foi um valor interessante. Ah, dá para dizer que esses dois projetos se pagaram? Dá. E dá para dizer que eu tive um lucro interessante com base nisso. E um prazo bem pequeno que eu trabalhei. Uhum. E também, de novo, eu incentivo vocês a olharem a Talk que fala sobre o quanto que vocês precisam para saber para criar o primeiro projeto. Porque eu desconstruo, né, no caso, o Blackjack Math e mostro que não foi necessário Uma coisa absurda nele. nenhum Apesar conhecimento. que é absurdo zerar esse jogo porque os cálculos são muito difíceis, não dá pra mim não. Aham, mas a produção desse projeto não envolveu nada avançado. Eu acredito que, sei lá, um conhecimento bem raso de Game Maker, se você saber como que funciona o mouse, se você saber como que funciona um mínimo do mínimo de colisão, e saber posicionar as, ah, os sprites usando o X e o Y, que é o básico do que você precisa saber no Game Maker, como que funciona o X e como que funciona o Y, você consegue criar um jogo de puzzle que você tem que arrastar e clicar
os objetos para ficar em um determinado local, da mesma forma como funciona o Blackjack Math. Aí, em cima disso, dessa base simples, vocês podem colocar, né, que foi o que eu fiz, que eu coloquei a complexidade de criar um jogo de matemática. Dungeon Solver, do Criquim. Ah, não. Tá me explanando aí. O Dungeon Solver, ele foi desenvolvido em 300 horas, né? É um jogo bem simples, e eu também tinha uma limitação monetária de... Foram 620, 640 reais que foram investidos nesse jogo, contando. Basicamente foi a arte do projeto e a entrada dele na Steam, né, o slot. Foi os gastos dele. Ah, foi 620 contando o slot da Steam. Contando os slots da Steam. Os slots da Steam eu peguei 300 e pouco, ainda tava barato naquela época. Eu E paguei 320 também no Blackjack. aí, com esse projeto, né, eu tinha publicado um joguinho simples no mobile no ano anterior, assim, mas foi mais um teste do que uma tentativa de fazer uma renda, né? E o meu objetivo com o Dungeon Solver foi simplesmente que ele pagasse a própria entrada na Steam, que ele pagasse esses 600 que eu estava investindo nele. Se ele pagasse isso, para mim já estava top. E ele gerou ali, no primeiro ano dele na loja, ele gerou uma renda passiva legal, deu para manter uma renda. Eu diria que não fiquei rico, né? Não deu para me sustentar o ano inteiro com a renda, mas foi uma renda passiva bem legal, assim. E para um primeiro jogo foi uma surpresa, assim, a quantidade que ele rendeu. Eu não lembro exatamente a quantidade, mas não foi algo tão absurdo assim. Foi por volta de uns 3 mil reais, algo nesse torno, assim, o total que ele me rendeu. Uhum. E é interessante também, voltando ali no Blackjack Math, que existe a questão de se você ultrapassa $1.000, né, a Steam te devolve o valor o valor do slot que você investiu. No caso do Blackjack Sim. Math, esse valor já foi estornado, né? Então, tipo assim, eu já vendi É. pelo menos mais do que isso. No meu caso, o valor não foi estornado porque a maior parte da renda que o Dungeon Solver rendeu não foi na Steam, foi no Nintendo Switch. Ah, interessante também. E também há essa possibilidade, né? A possibilidade de você colocar esse jogo o seu primeiro jogo, no Mas caso, em outras plataformas, Ge- se você consegue publicar ele em várias plataformas, você consegue mais chance de ele gerar retorno, né? No caso de consoles, você geralmente vai precisar de uma publisher para um primeiro jogo, porque não é tão fácil assim de você conseguir por conta própria. Tem até um FAQ que explica os motivos disso, se vocês quiserem olhar depois lá no canal do FAQ. E basicamente você vai ter o mesmo jogo, ele vai ser mostrado para pessoas diferentes, que elas têm expectativas diferentes também, tem que pensar nisso. Por exemplo, uma pessoa que está procurando um jogo no mobile tem uma expectativa diferente de alguém que está procurando um jogo na Steam, por exemplo. Se você vê um jogo com ads na Steam, esse jogo tá com algum problema ali. Tá Vai receber errado. bastante, vai receber bastante review negativa. Então, se você for publicar em várias plataformas o seu jogo, você também tem que planejar isso pro projeto. Tipo, não é do nada assim, eu acho que eu vou portar ele para mobile agora. E você só vai lá no botão de exportar e publica ele. Você vai ter que fazer um trabalhozinho extra ali, se você não planejou aquilo antes. Vai ter um retrabalhozinho. Sempre bom Sim, manter isso em mente. sim, com certeza. Um próximo projeto aqui de um membro também da comunidade, que é o Dinogote, que ele levou 8 meses de desenvolvimento e levou umas 600 horas. E eu O, cheguei. Oi? o exemplo do Oscar é um exemplo bem parecido com o do caso dos devs do Old Boy lá, né? Ele tava fazendo um jogo bem maior. Aí, numa conversa assim, ele tipo, cara, eu não tô aguentando mais, esse jogo tá muito grande. Eu falei, cara, por que você não faz um jogo menor, usando a mesma temática, que você gosta dessa temática, só que uma outra coisa que você gosta que é mais simples de fazer? Aí que ele começou esse projeto aí.
Exatamente. E eu tive a oportunidade de conversar com o Oscar e fazer algumas perguntas, e eu vou usar aqui como citação direta alguns highlights, né, alguns pontos que eu achei interessante. E um ponto interessante é que o total de tempo que o Oscar ele já trabalhou no projeto dos sonhos dele, né, no jogo Dino Tower, é exatamente o mesmo projeto, o mesmo tempo que ele levou para fazer do início ao fim o Dinogot. Então, essas 600 horas que ele trabalhou nesse jogo, que ele lançou na Steam, que tá gerando uma renda para ele, que já gerou um dinheiro para ele, foi o mesmo tempo que ele trabalhou num projeto que, de acordo com ele, está muito, muito, muito longe ainda de chegar ao final. E é interessante também, deixa eu ver aqui. Outro ponto também é que, é claro, ele foi observando, né, nas reviews. Isso também é uma coisa interessante que se você trabalhar no seu jogo dos sonhos, você não vai ter, é, que é a opinião dos jogadores. No caso do Oscar, ele tem a ciência total de pontos que ele falhou nesse projeto, que acabou literalmente trazendo para ele comentários negativos nas reviews dele na Steam. Então ele está aprendendo isso e já vai aplicar, né, essa parte de ter um jogo mais complexo, né, verticalmente, no próximo projeto dele, que é um projeto também pequeno, para ser ali uma coletânea, né? Não sei quantos jogos que o Oscar ele está interessado em fazer antes de retomar esse projeto, mas quanto mais projetos ele tiver lançado na Steam, maior são as chances de quando ele lançar o Dino Tower, com a experiência que ele tiver das reviews e do Uhum. feedback que ele for recebendo durante todo o tempo de desenvolvimento desses pequenos projetos que ele for lançando, do Dino Tower ser, no fim, um sucesso maior. Outra coisa que acontece muito quando você está trabalhando no seu projeto dos sonhos como primeiro projeto, e eu lembrei disso agora justamente por causa de alguns casos que eu vi do Oscar com o Dino Tower, é o tamanho de retrabalho que você tem no projeto. Eu lembro que teve um sistema de ganho de XP inteiro que ele simplesmente jogou no lixo porque não estava funcionando, estava com muitos bugs e estava horrível de editar. Aí eu simplesmente olhei o código que ele me mandou e falei assim, tipo, cara, apaga e faz de novo. No começo ele achou que era brincadeira, mas depois que ele fez isso, ele percebeu que realmente o código começou a andar para frente. E isso foi um retrabalho que aconteceu não porque ele é um programador ruim, é porque ele não tinha experiência com aquilo. E é normal quando você está no começo você ser inexperiente com sistemas complexos e você precisar às vezes apagar sistemas inteiros para refazer eles. E isso também acaba acontecendo com a arte, que você vai evoluindo a arte com o tempo. E se você está pegando um projeto muito grande, e você ainda é um iniciante no início desse projeto, você vai estar lá na frente, você vai olhar os primeiros artes que você fez, tipo, cara, isso daqui tá horrível em comparação com as minhas artes atuais, eu vou ter que refazer. Inclusive, isso é um exemplo que se aplica ao que alguém comentou lá no começo da talk, que é o carinha lá que fez o Fast, esqueci o nome dele agora, ele Phil Fish. comentando no Indie Game The Movie que ele refez a arte umas 3 vezes. Ele refez a arte umas 3 vezes por quê? Porque estava fazendo um projeto grande, ele ainda não tinha tanta experiência assim para fazer um projeto desse porte, tipo, ele tinha, eu acho que ele já tinha alguma experiência na área, mas para algo desse porte foi novo para ele. E ele viu lá, depois de uns 2, 3 anos trabalhando, tipo, caraca, essa arte antiga aqui, que eu fiz 3 anos atrás, tá horrível em comparação com o que eu tô fazendo agora. Eu vou precisar refazer. Tipo, é uma coisa que você vai acontecer muito com um projeto mais longo, principalmente se você ainda é inexperiente na área, que é o retrabalho. E isso, Exatamente. consequentemente, vai fazer com que o projeto leve ainda mais tempo. No Super Team Jumper também houve retrabalho na parte da arte e também ele
fez a reformulação ele chegou a contratar, né, uma compositora para fazer as músicas e os efeitos sonoros, que teoricamente estava tudo pronto, estava ali perfeito para ser lançado, mas não estava condizente com o nível de habilidade que ele tinha na época nessa questão de arte. E ele queria também uma soundtrack, né, uma trilha sonora bem melhor do que a que ele fez anos atrás. E isso acontece com qualquer coisa, né, principalmente conforme você vai evoluindo, né, como artista, como programador. E o Mano também disse que esse também foi um caso do Stardew Valley no chat. Sim, sim. Que O cara do Stardew Valley eu também ouvi isso, que ele refez a arte, não sei quantas vezes. Eu acho que também eu acho que o All aquele... Boy também foi refeito a arte várias vezes. Caramba, e o Owlboy, ele tem muitos frames na animação, então deve ter sido muito retrabalho. Tem também aquele que é de uma menina robô, Iconoclast também. Iconoclast. Iconoclast. Eu tava Isso, tentando lembrar o isso, nome desse. isso. Então, você Iconoclast. vê muitos casos assim de jogo grande que precisou de retrabalho, principalmente nos visuais. Então, Exatamente. é outra coisa aí pra se manter em mente quando você tá trabalhando com jogos grandes. Principalmente se você ainda é inexperiente. Com certeza. O Dungeon Solver também teve um retrabalho de artes, mas no meu caso foi um pouco menos complicado, né? Quem acompanhou o desenvolvimento assim, desde o começo viu que no início eu estava fazendo as artes e na hora da publicação tava a arte completamente diferente lá, que foi a arte que o Giacomo fez para o jogo. Que aí melhorou bastante o aspecto visual do jogo. Sim, evoluiu bastante como produto no final, né? E agora, mais um exemplo, o Andromeda Survivors, que acaba sendo um exemplo até mais, como que eu posso dizer, até mais interessante, né, como que ele foi produzido, né, porque é literalmente o primeiro projeto do criador, que é o Dumb. Ele levou 3 meses, né, algo em torno de 200 horas, de acordo com o que ele falou. E também no canal do Noni tem toda uma entrevista que o Noni fez com o Dumbi, que eu recomendo muito vocês a verem, que tipo, é muito inspirador. É um jovem de 16 anos que ele estudou praticamente só o curso, né, na parte de Uhum. programação e de como criar jogos. Ele participou em diversas game jams. Isso também é interessante, também é importante, né, a gente frisar em questão de jogo viável e jogo dos sonhos participe em game jams, né? Talvez em uma game jam você tenha uma Sim. ideia interessante que você fala, caramba, eu quero expandir esse projeto para lançar na Steam. Pode Ou até acontecer. conseguir uma equipe. Uma coisa interessante que para quem acompanha o server, para quem tá sempre ativo aí, a gente consegue ver que tipo o Dumb, ele tem os pontos fortes e os pontos fracos dele no desenvolvimento e ele conseguiu encontrar um projeto que foi curto e que encaixava nas habilidades que ele tinha no momento. Tipo, ele não é alguém que foca bastante, não foca muito em arte. Game design e level design também são partes que ele prefere deixar mais simples, mais simplificadas, né? Então ele achou ali um projeto que ele conseguia focar na programação, que era a parte que ele estava estudando e se dedicando mais, e lançar ali um jogo que encaixou dentro do escopo das habilidades dele e que não tomou tanto tempo assim, que foi de acordo com a experiência atual dele. E que teve um retorno financeiro que até mesmo ele se espanta com o resultado. Porque também o que aconteceu? Houve uma pesquisa de mercado, né? Esse jogo ele não foi criado a esmo, ele não foi criado de uma forma qualquer. Ele percebeu, Uhum. né, que tinha um hype e um público que estava ali querendo literalmente consumir diversos jogos baseados e inspirados em Vampire Survivors, e ele criou a versão dele. De novo, não é um projeto que fez ele um milionário, como o Vampire Survivors, mas é um projeto Uhum. que rendeu ali um dinheiro que, se ele tivesse trabalhado em 3 meses é, no, como um menor aprendiz ou como um aprendiz, acho que talvez ele nem tenha idade para trabalhar no país que ele mora. É, Quem mandou morar na Itália? é,
ele não iria ganhar esse dinheiro. E iria trabalhar mais do que 200 horas. Então, assim, é Uhum. interessante a gente colocar tudo isso na mesa e ver que é uma oportunidade de você lucrar e de você ganhar dinheiro com aquilo que você está trabalhando. E é por isso que a gente vive literalmente batendo nessa tecla nas talks, na conversa ali que a gente tem com o pessoal no servidor, justamente com base nisso. É bem poderoso vocês terem a Uhum. noção disso, de que vocês criarem um projeto no tamanho ideal para suas habilidades e que faça sentido para o mercado, vocês podem ter um retorno financeiro. E eu quero usar essa última imagem como uma coisa para vocês refletirem. Ah, é um profissional, né? É um atirador profissional de arco e flecha, né? Uma modalidade olímpica e tudo mais. E nós, como desenvolvedores indie, nós somos esse cara. E o que acontece? Para a gente atirar com arco e flecha, a gente precisa de preparo físico, a gente precisa de treinamento, a gente precisa de concentração e a gente precisa de treinamento. E como que essa pessoa ela treina? Ela vai atirando vez após vez nos alvos. Agora, se nós estamos trabalhando no nosso jogo dos sonhos como o primeiro projeto, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo flexão do lado ali do arco e flecha. Nós estamos pulindo o arco, pulindo a flecha. A gente está verificando se a corda está certa. A gente está limpando a ponta da flecha por 5, 10, 15, 20, 22 anos. E depois de 22 anos, a gente vai atirar e a gente erra. É basicamente isso, né? Então, outra coisa também é que quando o escopo do jogo é menor e o tempo para fazer ele é menor, uma coisa que às vezes quem está começando não consegue enxergar é o nível de mercado, né? O nível de mercado para um jogo de escopo menor também é um nível de mercado mais fácil de se atingir com a experiência atual de alguém que está iniciando. Não é que o jogo, eu estou fazendo um jogo pequeno, então eu estou fazendo um jogo ruim. Não, você está fazendo um jogo que ele está dentro da qualidade de mercado para aquele escopo. Exatamente. Você não vai fazer um jogo de qualquer jeito e lançar. Você está fazendo um jogo e polindo ele ao máximo para ele ficar de uma forma que vá satisfazer a expectativa das pessoas que vão comprar. Exatamente. É a mesma coisa. Continuo usando essa analogia do atirador com arco e flecha. Não é a mesma coisa. É você querer lançar um jogo de qualquer forma e é aquilo, sem ter uma pesquisa de mercado, sem ter um bom planejamento do que você vai fazer, de como que você vai usar o seu tempo e lançar ele de qualquer forma na Steam, vai ser a mesma coisa que você tentar atirar com os seus pés usando arco e flecha. Você também não vai acertar nem perto do alvo. Então é muito importante isso. E por mais que a gente não acerta ali bem no meio, bem no centro ali do alvo, que é o sucesso financeiro, que é você ficar rico, que é você ficar milionário, que é você ter um baita de um reconhecimento e você ser lembrado ali pelo projeto que você criou, como muitos dos que estão, por exemplo, no Indie Game The Movie, Indie, Indie Game The Movie, uh, Uhum. a gente pode acertar ali nos arredores e já é ponto suficiente para a gente, pelo menos, estar classificado ali entre os top 100 das Olimpíadas. E isso daí é o suficiente para a gente não precisar trabalhar com outra coisa, sabe? Então, tipo assim, é interessante Uhum. vocês trabalharem. Acertar no branco é alguma coisa, né? Você acertou em algum lugar, pelo menos. Você pelo menos acertou. Aham. E tem também a questão que a gente sempre comenta quando a gente fala do Indie Game The Movie, né? Que aquilo é um documentário feito por um bom tempo. Eles documentaram por vários meses, até anos, eu não tenho certeza.
aquele processo dos desenvolvedores. Então, aqueles que saíram no filme final não são todos que eles entrevistaram. Eles não sabiam quais que iam dar certo. Eles não sabiam Exatamente. quais que iam virar hits. Se alguns deles iam virar hits. Então, eles documentaram provavelmente uns 20 desenvolvedores ou até mais. E o resultado final foi aquele filme lá com 4 equipes de Com quatro desenvolvedores. ou cinco, né? Mas e isso não é a proporção ou necessariamente a realidade de um desenvolvedor ou de desenvolvedores, ou talvez seja a média da época de sucesso e fracasso. É Uhum. simplesmente como fazer um bom documentário. Exatamente. É, Ainda mais você, que existem muitos jogos que eles sustentam os devs e eles não são hits. Então, a gente tem essa perspectiva de que a gente quer que ou o nosso primeiro jogo seja um hit, ou que o nosso jogo dos sonhos seja um hit, mas a verdade é que a chance dele se tornar um hit é muito baixa, e isso não necessariamente quer dizer que ele não vai te sustentar, que ele não vai ser um jogo bom, que ele não vai ser um jogo que as pessoas gostem de jogar. exatamente, eu conheço desenvolvedores que têm mais de 20 jogos na Steam. E são dois desenvolvedores. E só os últimos que foram ali os pontos fora da curva, né? Os primeiros que eles fizeram gerava ali em lucro entre 1 a 5 mil, $1 a 3 mil, Uhum. por exemplo, e para duas pessoas. E duas pessoas que moram numa cidade extremamente cara. Então, assim, eles tiveram que lançar uma gama ali de 10 ou 12 para eles jogos, para eles terem um dinheiro suficiente todo mês ali, de forma passiva, para eles conseguirem de fato sair do trabalho e trabalharem só com jogos. Mas nisso foi 2 anos produzindo ali 12 jogos. Uhum. O, A o gente que é também uma não média colocou. ótima, né? É uma média Exatamente. excelente. É uma média excelente. Eles conseguiram fazer, em média, um jogo a cada 2 meses. O que você ia falar Uhum. que eu acabei te cortando? Eu tava lendo os comentários aqui pra ver se tinha alguma pergunta. Eu ia falar que a gente não colocou todos os jogos aqui, porque a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Tem muitos jogos já da galera da comunidade. Mas um exemplo que eu sempre gosto de comentar no chat é o próprio Gagonf. Tipo, a galera vê os jogos dele hoje em dia, Exatamente. que tem dado retornos excelentes. Ele tem feito jogos simplesmente incríveis lá, com um resultado muito bom. Aí o eu sugiro que vocês pesquisem o primeiro jogo que ele publicou na Play Store, assim, que foi o primeiro jogo comercial que ele publicou. E foi um jogo super simples. A sua ação é literalmente apertar a tela e o personagem muda de uma posição para outra, tipo como se fosse o Gravity Guy, eu acho que era esse o nome, só que indo na vertical ao invés de ir na horizontal. E é isso o primeiro jogo que ele lançou. É um jogo bem simplesinho, que foi a primeira experiência dele, e dali ele foi só evoluindo. Tipo, ele lançou acho que mais 2 jogos na Play Store, e depois ele lançou o primeiro jogo dele na Steam, que foi o Wizard, e daí ele foi pra frente. Então, às vezes lançar um jogo simples, mesmo que ele não dê algum retorno muito relevante assim, já é um passo incrível para você conseguir fazer, vamos dizer assim, fazer o próximo Gemini, né? Às vezes você começar com o Dup Dup, que é o primeiro jogo do Gagonf, e terminar com o Gemini depois de alguns meses, por causa daquela experiência lá no primeiro jogo. O que já é Melhor jeito de aprender o jogo, exatamente, a é, o, lançar o jogo. o que já é um baita feito, né? Eu lembro que eu acompanhei o tempo de desenvolvimento do Gemini. Eu acho que eu entrei aqui no servidor, tava o Dininho finalizando, o Dininho Adventures. Aham. E- E o Gagonf terminou mais ou menos na mesma época, ele começou bem depois do Gemini. exatamente. E aí o Gagonf Exato. tava para começar o Izod, e aí depois foi ali 1 ano desenvolvendo o Gemini. Menos de um ano, Foi acho. menos de 1 ano? Foi menos de um ano. Acho que foi.
uns 8 meses no máximo. Depois a gente pergunta pro Gagão certinho. Sim, sim. Mas foi menos de um ano. Mas é um ponto muito interessante isso. Que E outro ponto interessante é que o Wizard, que ele lançou antes do Gemini, foi um jogo que ele, tipo, eu não sei fazer arte, eu vou usar assets e eu vou fazer um jogo aqui baseado nesses assets. Esses assets vão determinar a minha alimentação ali. E foi o que ele fez. O Wizard, ele usa um pacote de assets até bem conhecido ali da itch.io. E o jogo ficou muito divertido de jogar. Quem já conseguiu jogar aqui o Wizard sabe que o jogo ficou maneirinho. Uhum. Inicialmente ele não deu um retorno tão satisfatório, ele veio a dar esse retorno muito depois. O que é algo importante também de se ter em mente, né? Levar o E longo prazo do tempo da vida. acho que ele recebeu o primeiro pagamento do Exódio quando ele lançou o Gemini, que aí veio junto com o pagamento do Gemini. Aí só muito depois que o Exódio começou a dar algum retorno. Acho que depois que ele conseguiu fazer a publicação do Exódio para o Nintendo Switch. Não tenho certeza. Exatamente. E se eu não me engano, esse é o mesmo caso do Dumb, né? Ele usou assets também. Me corrija se eu tiver errado, Dumb, mas eu acho que você usou assets também. 100% assets também. Então, é aquilo. É você saber usar de forma inteligente e criar o seu projeto da melhor forma que você pode criar. E é aquilo. Usar os recursos que você tem, a experiência que você tem para fazer algo que é possível você fazer hoje, não algo que vai estar pronto daqui a 10 anos. E voltando nessa imagem do arqueiro, o Gagonf ele começou acertando o branco e ele está cada vez mais próximo de acertar ali no centro e criar ali um projeto incrível. O próximo projeto dele que já está para lançar, que é o Archerodin, vai ser um projeto incrível. E, enfim, ele está cada vez mais próximo de dar um tiro ali certeiro e alcançar a pontuação máxima ali possível. Primeiro hit da Nani Class aí, ó. Chegando. Vamos lá, né? Vai ser sensacional. E aqui são as referências. Eu vou deixar o link dos slides para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver e rever cada um desses pontos. É super interessante vocês darem uma olhada, principalmente na história do Pontio, na história do Grimoire e também na história do Savant Ascent, que é do G-Pad Studio. E agora, aquele momento, jovens. Perguntas? O famoso momento das perguntas. Incrível que nessa talk não teve pergunta durante a talk. Acho que é a segunda talk que isso acontece. A primeira sendo aquela com o Dennis, sobre os jogos como forma de arte e como forma de produto. Interessante, jovens. Que você explica muito bem, ó. Só ele puxa saco ali, ó. Haha, lá. Não, falou que os nossos convidados das últimas talks não explicam bem. Vou falar com ele. Olha só. Manda uma mensagem aqui no canal dos DevTalkers. O Shai já tá triste. Já se sentiu ofendido. Dragon, já existe sim uma talk específica só sobre pesquisa de mercado que a gente... Sim, foi a talk que a gente fez com o Thiago Oliveira, que já trabalha na área há bastante tempo, já publicou vários jogos, ele tem muita experiência nessa parte de marketing. Então ele explicou desde a primeira etapa de marketing até a parte que seu jogo já está publicado lá, e é só falta a parte da divulgação, né? Então a gente tem duas talks de pesquisa de mercado. Tem uma que está escrita literalmente pesquisa de mercado e a do Thiago Oliveira, que também recomendado. Que é mais focado na parte de marketing. Essas duas fazem um combo sensacional. Eu não sei qual é o número da DevTalk da pesquisa de mercado, mas eu sei que ela foi bem no começo. A recomendação é ver as talks desde o começo, porque a gente foi fazendo as talks na ordem que a necessidade foi aparecendo na comunidade, né? Então a gente foi se separando mais na dúvida que vocês iam tendo, a ordem que vocês... ou parecia mais recorrente ali de dúvida.
E aí a gente fez essa ordem por causa desse motivo. Claro que você pode ver só que parece ser a dúvida que você tem, mas eu recomendaria mais ver em ordem. Sim. Ó, tem uma pergunta aqui do Stalker que, enfim, ele trabalha e faz faculdade. Alguma dica para manter uma rotina de desenvolvimento boa, sendo que tenho muita coisa para fazer? Cara, Eu acho que essa daí a gente também já respondeu em outra talk, acho que na talk de produtividade. produtividade. Mas basicamente, cara, é a questão da, como a gente falou lá na DevTalk com mais detalhes, é a questão de disciplina e de autoavaliação, né? Você avaliar você avaliar qual a sua disponibilidade e definir uma rotina que não seja exaustiva, senão você não vai conseguir cumprir aquela rotina. A gente Uhum. fala isso com mais calma lá. O número da DevTalk de produtividade ou é o 8 ou é o 9, eu não tenho certeza de cabeça. Eu acho que é o 8. E também às vezes você tentar, assim, como que eu posso dizer? Você tá no intervalo ali da faculdade, se você pode colocar o seu notebook, se você tiver ali na mesa e ao invés, sei lá, de você jogar uma partida de um jogo, você programar ali por meia horinha, 20 minutos e você fazer isso com uma certa frequência, você vai ter um resultado maior ali a longo prazo. Ó, tem uma pergunta, né? Gostaria de saber mais como funciona trabalhar num projeto em equipe. Que processo? Que recursos o pessoal costuma usar para juntar tudo que fazem e produzir um game? Principalmente a Aí é questão de outra talk com o código. Denis que a gente ainda tem que fazer, ó. Uhum. Aquela talk que a gente conversou lá com ele no mês lá que a gente fez a talk dele. Sim, sim, que ele foi gerente de projetos no caso, né? Uhum. É uma talk interessante da gente prolongar. Questão de equipe, cara, vai depender muito de como que vai funcionar a equipe, né? Uma recomendação que eu tenho para você aprender como é que funciona o fluxo de trabalhar em equipe, é participar das Game Jams e formar equipes nas Game Jams, que é a forma mais eficiente assim de se aprender como é que funciona trabalhar em equipe. Mais eficiente e rápido, né? De aprender. Uhum. Aí você se estressa lá com o povo, aprende que tem que se comunicar direito. E na Aí, questão de código é a questão de versionamento, né? Você. versionamento. Versionamento tem uma talk do Alves do Meetup, não é da DevTalk, é do Uhum. Meetup que tá gravada e tá lá no canal do Nani também. Sim. Que é o Meetup que a gente fez presencialmente lá em outubro. Parece que da temática aqui da nossa DevTalk de hoje não tá tendo nenhuma pergunta. Então acho que a Eu gente pode tô. encerrar por aqui. Eu tô aguardando que. Ah lá, o. Olha lá, Com a. Eu tava o aguardando a do Foxy. Foxy, é. Ele tinha Mas. falado que não tinha visto. Como gerenciar o escopo do projeto em uma Game Jam? Um mini GDD já é o suficiente? Já. Às vezes nem isso. Dependendo, Aham. você pode simplesmente fazer um. Eu lembro que na Jam que eu participei com o Dino, que foi a segunda Jam aqui do curso, eu literalmente fiz uns rabiscos no caderno, fiz um fluxograma, alguns desenhos e uma explicação rápida. Mandei a foto pro Dino e falei: e aí, bora fazer desse jeito? Tá bom desse jeito? Ele tá top. E a gente começou a implementação. Pra mim, papel e caneta, uma coisinha ali bem básica, Não, só foi pra eu me literalmente papel e guiar. caneta. É. Depois eu mando ali no chat exatamente o, entre aspas, GDD do projeto que eu fiz com o Dino na Game Jam do curso. Aham. Ao que parece, o Shai também tá fazendo uma pergunta, é certo? Forçando pra fazer a pergunta. O Thiago parece que tá digitando ali. Vamos esperar ele.
Meu medo de projetos de game jams é que eles têm... Meio genérico. Inclusive, essa é uma coisa que é muito boa de trabalhar com projetos pequenos, né? Às vezes você não tem uma facilidade de fazer um projeto que, entre aspas, saia da caixa, né? Que ele não pareça algo genérico. E o melhor a fazer, às vezes, é realmente você ir fazendo jogos. Você tenta, ao máximo possível, fazer algo que você, para você parece não habitual, né? Tipo, fora de algo que você faria habitualmente com aquele tema. E nisso você vai aos poucos trabalhando essa questão de sair do genérico, né? Uhum. Então, projetos pequenos, projetos de dungeon são ideais para isso mesmo. O Dambi fez a primeira pergunta que eu acho que é sobre a Talk. Tem como saber que é o momento certo para fazer o jogo dos sonhos? Tem. Cara, Se você tiver dinheiro suficiente para trabalhar 4, 5 anos, eu acho que é um momento certo. eu ia falar isso. Não só isso, né? Mas também, preferencialmente, se você é alguém como eu ou como o Dambi mesmo, que foca em uma ou duas áreas específicas, Uhum. ter uma equipe que vai conseguir encarar com você. Então, dinheiro para manter, para sustentar, assim, pagar esse projeto, e ter uma equipe lá com você. No caso, uma recomendação que eu faria é, tipo assim, vamos supor, no primeiro jogo você não tá ganhando dinheiro com os jogos, você tá no zero, você tem o mínimo lá que você precisa para publicar um jogo comercial, que atualmente é por volta de uns 750 ali, como o próprio Dumb mandou no chat ali no meio da conversa, né? Que aí você paga o slot, paga o banner, que é uma parte indispensável do projeto, né? E um trailer, que também é bem indispensável. Com isso, é o seu gasto inicial. Talvez seja um risco assim para o primeiro projeto, mas como é um projeto de baixo risco, você provavelmente vai conseguir pagar ali aquele valor e até um pouco além. E esse dinheiro, assim, você separa uma parte já para investir no projeto seguinte e vai fazendo esse tipo de coisa. Tipo, a cada projeto você vai evoluindo, você vai acabar tendo um resultado melhor, um desempenho melhor. E para cada projeto você vai estar acumulando mais recurso para o projeto seguinte. Com isso, eventualmente, você vai ter uma segurança ali de que você consegue fazer um projeto maior, saca? Então, tipo, Uhum. beleza, com esse dinheiro que eu ganhei dos meus últimos projetos, que estão me dando uma renda passiva ali, eu consigo trabalhar nesse projeto aqui que vai levar 2 anos. Sim. Então, quando você perceber que você vai conseguir se sustentar de forma que você vai conseguir trabalhar no seu projeto, dedicado àquele projeto, e que você já tem experiência com projetos passados, que não são tão longe do que você quer, em experiência, é o momento que eu acho que é o mais apropriado assim para você começar o seu jogo dos sonhos. Uma outra coisa sobre o momento certo de você criar o seu jogo dos sonhos é você ah, conseguir criar um vertical slice o suficientemente bom para você conseguir conversar com uma publisher e essa publisher achar interessante e achar que faz sentido ela financiar o desenvolvimento desse projeto. Eu vou usar Uhum. aqui como exemplo o exemplo da Tiane e da Fernanda, que são as que trabalharam no Unsighted. Elas criaram uma demo, enfim, extremamente polida. Enfim, elas trabalharam por muitos anos nesse projeto ao ponto de chegar naquela demo. Elas exporam esse jogo na BGS e depois de um tempo elas criaram uma outra Uhum. versão ainda mais polida com base no feedback que elas tiveram e aí elas conseguiram, né, a parceria com a Humble Bundle. Então, assim, isso com certeza foi crucial para o resultado final que o projeto chegou. Talvez para chegar nesse resultado, se fosse apenas com o dinheiro
delas ali, talvez não chegaria a ser lançado ainda, talvez estaria ainda em produção por questões de faltar ali a parte financeira para isso. Então é uma Uhum. oportunidade e diversas publicadoras elas estão investindo justamente em desenvolvedores. Dá para ver que elas estão investindo em desenvolvedores que são menores, né, do que os projetos grandes. E aí é questão de oportunidades. Existe a Epic Games Store, e é claro, conforme você vai lançando projetos pequenos cada vez melhores, talvez você consiga chamar a atenção dessas publicadoras maiores, dessas publishers maiores, como a Epic, que está investindo e, enfim, ela não faz questão de jogar literalmente dinheiro para os desenvolvedores para lançar um jogo e ficar exclusivo por um tempo na plataforma delas. A Apple Arcade é uma outra fonte de oportunidades, né, e de vínculo com o desenvolvedor. Enfim, são essas questões. Uhum. O Thiago fez a pergunta dele aí, que é: qual a dica de organização empresarial vocês dão para o desenvolvimento indie sair do fazer jogo que dá na telha para a sequência de produção gradual? Então, basicamente, uma pergunta sobre o que a gente faz para sair do jogo que... Ah, eu pensei nesse jogo aqui, vou fazer ele. Para analisar, né, qual que é o jogo viável. Eu acho que o próprio Thiago já respondeu isso ali no chat mais cedo com algumas coisas que ele comentou e tá querendo que a gente fale mais no vídeo, né? Que ele comentou ali da análise SWOT e outras coisas. Uhum. Então, uma das coisas principais é você fazer uma análise SWOT, como o próprio Thiago falou no chat mais cedo com a galera, que você vai analisar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades de mercado e as ameaças de mercado, que é uma tática empresarial bem conhecida assim para quem já deu uma olhada em administração e empreendedorismo. E o que você vai fazer com isso? Você vai olhar, eu sou bom em programação, ou eu estou focando em aprender programação, e eu sou péssimo na arte. Então eu vou tentar focar em algo que tenha menos arte, para que ou consiga pagar alguém para fazer a arte, ou seja algo tão simples que eu mesmo posso fazer. Um exemplo disso foi o primeiro jogo que eu publiquei, que foi um jogo bem simplesinho para mobile, que eu fiz em formas geométricas porque eu não queria dedicar tanto à arte, eu queria focar na parte da programação e do game design e level design. E no caso do Dumb, por exemplo, também, ele fez um jogo usando assets e por aí vai. A questão das oportunidades e das ameaças já vem com uma pesquisa de mercado, né? Então, você vai, tipo, dar uma olhada. Será que eu acho que eu consigo fazer, por exemplo, um shmup, né? Um shoot'em up, tipo o Space Shooter que é ensinado no curso e tal. E então vamos dar uma olhada em como é que está o mercado para esse jogo. Então, você vai dar uma pesquisada lá, vai ver, tipo, o shoot'em up, a galera tem essa expectativa aqui do gênero, geralmente essa quantidade de fases, essa quantidade de polimento final. Esse jogo parece ser um jogo que eu levaria com as minhas habilidades atuais uns 7 meses, ou 4 meses, dependendo. Então, é isso que você vai fazer ali para você não só deixar essa parte do... como é que fala? Não só deixar essa parte do tirei da telha, né? A Uhum. ideia. Você pode sim analisar uma ideia que você teve e ver se ela se encaixa dentro do mercado de acordo com essas especificações assim dessa análise. Mas você também pode começar pela análise e depois usar essa análise como uma restrição para o que você pode fazer. Inclusive foi o que eu fiz com o Dungeon Solver. Tipo, eu posso fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui com essa ideia. Eu posso fazer um puzzle aqui, um jogo arcade, uma coisa assim. Então eu vou tentar pensar em ideias que se encaixem nisso. Aí eu lembro que eu anotei umas 4 ou 5 ideias que eu podia fazer. E eu acho que eu tentei prototipar umas duas além do Dungeon Solver. E depois eu acabei seguindo com o Dungeon Solver para desenvolver ele, assim, para Steam. Então acho que essa é uma forma que responderia, assim, o pergunta do Shai. Respondi, Shai?
tem alguma coisa que eu esqueci que você quer comentar aí? Eu acho interessante também essa questão de você fazer uma organização empresarial de desenvolvimento. Por exemplo, você trabalhou e você criou 3 ou 4 jogos previamente, e esses 3 ou 4 jogos eles não envolvem ação, por exemplo. Eles são jogos mais jogos não violentos, por assim dizer, são jogos de puzzle. E aí no seu quarto jogo você vai lançar um jogo que seja de plataforma, que vai ter tiro, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e aí você vai jogar no lixo, por exemplo, todo o público que você criou com seus jogos anteriores. Às vezes isso é interessante, porque às vezes você não alcançou um público interessante ou uma quantidade suficiente de público para começo de conversa, e aí faz sentido você fazer essa mudança aí de estratégia, porque a sua estratégia não deu certo nos seus primeiros projetos. Agora, se deu certo e você vai fazer um projeto totalmente diferente que o público que vocês alcançaram estava esperando, você está automaticamente perdendo, né, a oportunidade de fazer mais dinheiro com base num público que você já conquistou. Então, isso daí é interessante e vem muito disso de o jogo, isso daí eu vou fazer de plataforma com ação porque me deu na telha. Não, não é interessante. Uhum. O Zero fez uma pergunta muito interessante aqui também, que ele perguntou, seria melhor projetos menores que precedem o jogo ideal, o jogo dos sonhos, Uhum. eles terem alguma linha de preparação, de ligação com o jogo? Tipo, eu quero fazer, sei lá, um jogo de plataforma como meu jogo dos sonhos. Então vou fazer um jogo nessa mesma pegada, só que de escopo menor para poder fazer o primeiro jogo. Assim, não é necessário, mas se o jogo que você quer fazer, o seu jogo ideal, é um jogo que tem algo mais ou menos na mesma vibe que você pode fazer dentro de um escopo que cabe para um iniciante, talvez seja interessante. Um exemplo disso, por exemplo, é a Minimal Games, que o Rafael Dias começou com jogos. O objetivo dele era focar em jogos minimalistas. Ele começou com um jogo minimalista. Mas é uma questão totalmente diferente quando o jogo que você quer fazer é algo complexo demais para você conseguir fazer algo na mesma pegada que vai ter um escopo reduzido. Porque mesmo o escopo reduzido vai ser complexo. Uhum. E eu acho que dependendo, por exemplo, no caso do Oscar, é super possível fazer um jogo Uhum. menor com a temática do jogo dos sonhos dele, porque é de dinossauro. Foi até É mesmo. justamente porque ele tá focando na temática e não no gênero, né? Aham, Temática de exatamente. dinossauros. É porque também, se você quer criar um RPG gigante de mundo aberto e você não tem também uma ideia de tema. É Uhum. complicado, é um projeto que eu não me Sim, interessaria. às vezes. Principalmente porque você começa a descrever o jogo pelo gênero. Acho que a gente já falou disso numa talk, eu não me lembro Acho de que sim, qual. acho que sim. Acho que a gente falou disso ou na Talk jogo como produto, ou a gente falou bem antes, assim, na Talk do mínimo necessário para fazer o primeiro jogo. Aham. Então, é basicamente isso, Zero. Você não precisa fazer isso. É legal ter uma ligação entre os jogos? Mas ela precisa ser planejada de uma forma que ela vai dar fazer alguma coisa, né? Por exemplo, você faz essa ligação com o propósito de um jogo atrair o público para o outro jogo e assim vender mais. Então você vai aumentando o público por ter dois jogos da mesma vibe. Mas quando se trata de fazer essa comparação de um primeiro jogo com o jogo ideal, nem sempre isso é possível e não é necessário. O que fazer se o meu jogo dos sonhos não é um jogo de gênero que está em alta entre os gêneros mais jogados na Steam? Bom, se você não vai fazer ele agora, então não precisa se preocupar com a tendência de agora. Exatamente. Tem também a questão de você poder dormir e sonhar com outro jogo.
Brincadeiras à parte, eu vou usar também como exemplo o jogo Soulstone Survivors, que ele começou, ele é um jogo brasileiro, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, é um jogo brasileiro, que ele acabou fazendo um sucesso por seguir a vibe também do Vampire Survivors, do Andromeda Survivors. E o que acontece? A equipe ela estava trabalhando há alguns anos para criar um action RPG. Talvez ele era roguelike. E o que aconteceu? Eles perceberam que o mercado estava indo na direção do Vampire Survivors e eles pegaram toda a estrutura que eles já tinham daquele projeto e criaram o Soulstone Survivors. Então eles pegaram ali. E eu vou te dizer, isso daí é a mesma coisa que aconteceu com o Fortnite. O Fortnite não era o que é o Fortnite hoje. Era um jogo pago. Era um jogo que não tinha o modo Battle Royale. Era um jogo que era focado literalmente em você criar os fortes, né? Criar as estruturas lá com a escada, as casinhas e tudo mais. E com o sucesso do PUBG, né, do PlayerUnknown's Battlegrounds, eles transformaram totalmente o Fortnite, colocaram ele de graça, colocaram skin e é o monstro que é hoje. E Então, o PUBG ficou esquecido depois. Então eles foram na vibe da tendência e roubaram o a brilho lá. tendência, exatamente. E, cara, com essa situação é tipo no. Vamos supor, você tá fazendo TCC lá, você tá fazendo de um tema que é bem diferente dos outros temas lá da faculdade que você faz. Você vai pegar o mais próximo do que você tem ali para usar de referência bibliográfica. Ou seja, se você está fazendo um jogo que você não consegue enxergar qual é o mercado que ele se encaixa, o que você vai ter que fazer é fazer uma pesquisa mais minuciosa, tipo, beleza, onde que eu posso encaixar o meu jogo e por quê? Se ele é um mercado novo, ele vai ser semelhante a qual mercado? Você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado mais minuciosa ali para você conseguir adequar, encontrar o público-alvo, já que é um público-alvo que ainda é, vamos dizer, misterioso. Eu tenho um ponto bem controverso. Pode falar, Thiago. Manda bomba, manda bomba. Vixe. Então eu não estava preparado para isso, não lavei a garganta. Bom. Olá, pessoal, invadi a talk aqui. Só para responder essa pergunta mesmo. Quando você faz um jogo dos sonhos, eu acho que ele tem que ser referência de mercado. Então, se você fazer um jogo, seu jogo dos sonhos, o seu jogo tem que ser o jogo que vai atrair os outros jogos para serem feitos a partir do seu jogo. Uhum. Ele não tem que ter um investimento de marketing bem pesado, mais do que o próprio desenvolvimento do jogo. Justo. E também que muitas vezes o nosso jogo dos sonhos nasce de algum jogo que inspirou a gente ou de jogos que inspiraram a gente, né? Então a gente tem muita gente aí do server que fala, tipo, meu jogo dos sonhos é algo na pegada de Stardew Valley ou alguma outra coisa assim, tipo, aquilo inspirou a pessoa de tal forma que ela quer fazer um jogo que inspire as outras pessoas também. Então, acho que esse ponto do Chai é super válido aí. Então, realmente é uma parada para você trabalhar assim desde o começo de quando for, tipo, beleza, vou fazer esse projeto agora. Essa parte do marketing aí, para você influenciar, né? Exatamente. Se o jogo virar influência. Isso no caso se você quer fazer seu jogo que vai vender. Mas se for fazer um jogo para você mesmo, aí não é outra história. Aí não precisa nem das Dev Talks. Exatamente, só faz o jogo. Escutar a gente. Aham. Se você é um milionário que não precisa disso e tá fazendo isso só por diversão, vai em frente. Ai. Então é Tem isso. Mais alguma? Acho que sim. Agradecer a participação do Chai assim no finalzinho. Agradecer, muito obrigado, Chai. Chai, você vai estar na próxima talk nossa? Aproveita aí o mic. Possivelmente. Tô organizando pra
mês que vem, no final do mês, apresentar uma talk pra vocês, galera. Perfeito. Ainda não tenho o tema definido, mas logo mais postarei aqui no canal. Perfeito. Aí sim. A nossa Não, a próxima gente talk conversa será com o lá Chay. no nosso canal de planejamento das DevTalks e a gente fecha certinho aí, antes de anunciar. Show. Mas é isso, gente. Chegamos aí ao final de mais uma Dev Talk. Queremos agradecer a todos vocês, né, que acompanharam a gente até aqui, que ficaram por mais de 1h30 nessa talk. E é claro, todo esse material que está sendo produzido, tudo isso que está sendo feito e é que a gente está tendo essa conversa aqui com vocês, né, da comunidade, é por causa justamente das discussões e do quanto que vocês interagem. Então, tudo que vocês falam, né, no servidor é o que a gente sempre gosta de falar, não existe uma pergunta boba. Pelo contrário, é interessante, né? Quanto mais perguntas, e ainda mais quanto mais perguntas são feitas de forma repetida, mais a gente vê que há necessidade e que seria interessante a gente criar uma DevTalk falando justamente sobre isso. E é por existirem vocês e vocês serem tão ativos no servidor que a gente consegue ter assuntos interessantes como esse para trazer aqui para vocês. Isso aí, galerinha. Nós agradecemos mais uma vez aí por vocês estarem com a gente. E, como sempre, a gente fala, se vocês tiverem alguma ideia de tema, é só comentar assim. E a gente pode até dar uma zoada dependendo de qual é a sugestão, mas a gente tá levando em consideração sim. Relaxa aí. Relaxa que a gente tá ouvindo a sugestão. Falando isso daí porque teve alguém que fez uma sugestão lá, eu fiz uma piada na hora, mas eu entendi sim o que a pessoa quis dizer lá com a sugestão. Exatamente. E é isso, gente. Até a próxima. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite aí, galera. Parar de Até a gravar próxima talk. agora.